Tudo começou, eu já tinha ali em torno de 11 a 12 anos, e é como se a minha mente juntasse todos os mistos de sentimentos e medos que eu tinha até então, desde o meu nascimento, e viesse como churrada de ordens na minha mente para que coisas piores não viessem a acontecer na minha vida. Começou eu tendo que verificar debaixo da cama se tinha cobra. Antes de dormir eu tinha que verificar debaixo da cama se tinha cobra, mas não era apenas uma vez, era 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes para eu poder me enrolar e conseguir dormir. Até enquanto era olhar embaixo da cama, ficar mexendo a porta, a manivela da porta, e as coisas mais repetitivas eram coisas mais simples, medos comuns, estava tudo sob controle. Mas quando passou a mexer com medos mais profundos e com ordens de, de cunho sobre morte, aí eu tive os piores momentos da minha infância. E é sobre isso que eu quero contar para você aqui nesse vídeo. Eu sou Ana Luísa, eu tenho 22 anos, sou casada, estou à espera do meu primeiro filho, mas eu tive as minhas primeiras crises fortes de toque aos 11, 12 anos de idade, e agora eu venho compartilhar não apenas os relatos, mas usar da internet, usar desse canal para falar aquilo que até então eu sentia sozinha e que eu passava sozinha e que eu não podia falar por causa de vários tabus, de várias crenças que até então eu tinha. Para você ter noção, quando as crises foram ficando mais intensas, foram passando de um tipo de toque para outro tipo, eu ficava verificando, mas logo eu estava com toque, com ações de contaminação, que era lavar as minhas mãos com muita frequência, com medo de ficar com a marca das pessoas, principalmente sobre o meu medo de morte. Desde bem pequenininha sempre tive medo de ir para velório, de estar ali no cemitério, nunca me senti tão bem. Acredito eu que por causa das superstições, das crenças que até então eu tinha. E ali, eu me lembro que quando eu ia para os velórios, eu já ficava imaginando várias coisas, mas não eram coisas tão absurdas quanto quando eu tive as minhas primeiras crises de toque. E o toque foi tomando conta de mim quando eu me vi lavando as minhas mãos muitas vezes. Para usar o vaso sanitário, eu precisava limpar ali a bacia, eu precisava dar descarga várias vezes. E a minha mãe já estava um pouco percebendo, mas eu não queria. Eu não queria que as pessoas olhassem para mim e dissessem que eu estava louca, que eu tinha algum problema, porque até então, naquele tempo, ir fazer terapia, consultar em psicólogo, psiquiatra era coisa de louco. E eu estava passando por um momento de mudança na minha vida muito brusca em relação ao relacionamento dos meus pais. E hoje eu entendo que tudo aquilo que eu estava sentindo tinha assim muita ligação com as coisas que eu já tinha vivenciado, com traumas que eu tinha vivenciado desde a minha infância. Como eu falei, é como se a minha mente, o meu subconsciente juntasse tudo aquilo e viesse agora com essas ordens para que eu pudesse fazer as compulsões, que eram repetir as ações para aliviar aquilo que eu estava pensando
e também o medo de acontecer aquilo que minha mente dizia que ia acontecer com a minha família, comigo. E foi um momento muito difícil, porque não se tinha tantos estudos, assim, não se tinha sido descoberto, né, os transtornos, os tipos de transtorno, e se sim, não era como hoje, que encontramos na internet. O transtorno obsessivo compulsivo ainda é um transtorno um pouco falado, porque ele sempre está ligado a outros transtornos. Mas é um transtorno que mexe, sim, muito com a gente. Mexe sim com a criança, mexe sim com o adolescente, com o jovem, com o adulto. E durante mais, né, de 10 anos, 11 anos, eu tenho vivido experiências que não tem para onde correr e tudo que eu sinto, tudo que passa na minha cabeça de não ser realmente as obsessões e compulsões em relação ao toque. E voltando lá para as minhas maiores crises, eu não tive acompanhamento terapêutico, porque até então as crenças da minha família e as minhas crenças não permitiram isso. Como eu falei, eu estava passando por uma mudança muito brusca, no qual os meus pais estavam muito focados nessa mudança, nessa decisão deles em relação ao relacionamento deles e também preocupados em como eu iria ficar. Mas nesse meio termo eu estava sentindo tudo isso, passando por tudo isso calada. E eu não venho hoje na internet para dizer que os meus pais estavam errados, de que isso não deveria ser feito, de que não. Foi a realidade do que eu passei e eu acredito que tem muitas pessoas que, assim como eu, vivenciam o toque, talvez até hoje, sem dizer para as pessoas, sem se sentir bem, porque até então expor os seus pensamentos, o que passa na sua cabeça em relação ao toque, para muitas pessoas pode ser algo que venha a ser cancelada, criticada, porque são coisas muito fortes, que se baseiam em experiências e em traumas que a gente tem durante a vida. Então, eu só venho aqui relatar sobre isso, dizer que o toque, ele quase matou a minha infância, porque de fato ele quase matou a minha infância. No momento de mudança da minha vida, no momento de dor, no momento em que eu precisava sim de atenção da minha família, mas meus pais não sabiam, meus pais não tinham conhecimento sobre isso. Eles estavam fazendo tudo o que eles podiam por mim, do jeito e da maneira que eles achavam que era melhor. Eu sofri, porque no momento em que eu deveria estar vivendo a minha vida leve, brincando, fazendo as coisas da minha escola, vivendo a vida leve, eu estava lidando com obsessões e compulsões, pensamentos, medos que mexiam com tudo meu. Eu lembro que eu passava noites chorando de crise e meus pais não entendiam porque eu chorava e eu chorava muito porque eram muitos pensamentos. Eu me lembro que eu ficava piscando meus olhos e eu não queria errar a piscada do olho porque talvez aquele pensamento iria me perseguir por mais e mais tempo. E mais torturoso era quando as obsessões vinham, eu não podia fazer determinada coisa, só que eu não podia decidir. Eu não podia decidir qual rua eu deveria andar, qual roupa eu deveria vestir, se eu ia poder usar o banheiro ou não, porque todas essas decisões estavam sobre os meus pais. E isso me torturava porque eu tinha que fazer outra coisa para compensar e anular aquele pensamento na minha cabeça. Para você ter noção, eu o medo da morte, né? O toque em relação à morte para mim era algo tão forte que eu não gostava de passar de frente do cemitério. E quando meu pai passava com o carro de frente ao cemitério, eu
tinha que parar minha respiração e não olhar pro cemitério para não ficar com a marca, para não ficar com o ar que aquele cemitério, que passava naquele cemitério, para não carregar comigo as marcas daquelas pessoas que ali estavam enterradas. Então, eu resolvi abrir esse canal para relatar o toque, tudo que eu senti, todas as crises, mas também para levantar um movimento de pessoas que identificaram esse toque em si, ou em seus filhos, ou em parentes, ou pessoas próximas, a como lidar. Não sou especialista, não sou psicóloga, psiquiatra, eu sou apenas uma pessoa que tem o toque. E irei falar mais sobre diagnóstico, sobre tudo isso, porque até então, ali na minha infância, eu não tive esse acesso, mas depois de 20 anos eu fui fazer terapia, eu já passei em psiquiatra, porém eu preciso de mais tempo, né, de mais vídeos para que você possa entender todo o meu processo. Então, se você quer saber mais, se você quer entender mais sobre o toque em si, através dos meus relatos, através daquilo que eu quero trazer aqui para a internet, se inscreve no meu canal, deixa o seu gostei e até o próximo vídeo.